Então, boa noite a todos e todas. Bem-vindos à nona sessão do nosso minicurso Amazônia no século XXI e a Encruzilhada Civilizatória. Seguindo a nossa programação, nós já tivemos 2 blocos de sessões e debates. O primeiro mais voltado a entender a expansão do capital na Amazônia e seus impactos. O segundo bloco, mais voltado para entender a crítica e as proposições gerais de horizontes alternativos a essa expansão impactante do capital. E agora, ontem, nós iniciamos o terceiro e último bloco de sessões do nosso minicurso. Tá? Nesse último bloco, nós estamos nos dedicando a refletir sobre as experiências, caminhos, trajetórias que emergem das comunidades e territórios dos povos do campo. Então, ontem nós tivemos um debate muito interessante sobre as territorialidades camponesas, e hoje, então, nessa nona sessão, nós vamos nos dedicar a refletir sobre os horizontes amazônicos e as territorialidades quilombolas. Para nos ajudar nesse debate, nós vamos contar com a Paula Menezes, que é quilombola, estudante formanda de Direito na Unifespa e presidente do Centro Acadêmico dos Estudantes Quilombolas, também da nossa universidade, que se dispôs muito gentilmente a vir contribuir nesse nosso minicurso e fazer uma apresentação e instigar o nosso debate. Tá? Então, eu já agradeço de antemão a Paula, espero que aí ela possa também se apresentar com um pouco mais de detalhes, tá? Mas gratidão, Paula, pela sua generosidade em vir compartilhar conosco. E aproveito para agradecer o pessoal da ProEx, o Augusto e a Claudiana, que nos puseram em contato, então, que ajudaram a fazer essa ponte do IEDAR com a Paula, tá bom? Além da Paula, nós também articulamos uma outra palestrante, que é uma estudante de agronomia, a Natalia, da turma Agronomia 2017, que também é quilombola da comunidade de Jutaí, em Baião, se não me engano. Mas, infelizmente, hoje à tarde choveu muito em Baião e ela estava com instabilidade na internet e não estava conseguindo conexão, tá? Vamos ver se ela consegue resolver esse problema. Ela não, né? Se a infraestrutura aí funcione para ela poder participar da reunião. Mas, enquanto isso, nós vamos começando, então, com a Paula, tá? Para quem eu passo a palavra. E, Paula, fica à vontade e depois da sua apresentação vamos ter um momento de debate com a turma. Obrigado. Obrigado, professor. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes. É uma enorme satisfação e um prazer muito grande dividir um pouco da minha trajetória, da minha comunidade, vim trazer relatos de o que é ser quilombola, do que é conviver numa comunidade quilombola e o que é ser uma quilombola dentro de uma universidade. Todos estão me ouvindo bem? Sim, Paula, eu estou ouvindo bem. Tá, perfeito. Obrigado, professor, por todos os agradecimentos também. Eu fico muito grata porque a gente sempre aprende, né, com várias áreas, vários locais e com essa iniciativa que o IEDA está tendo, com esses mini cursos, vem trazer um pouco da realidade que muitas vezes as pessoas não conhecem. Eu tenho muita experiência por onde eu ando, nas palestras que eu dou, que as pessoas não sabiam o que de fato é uma comunidade quilombola. No decorrer, eu vou fazer uma apresentação, porque, como eu falei anteriormente para o professor, eu gosto de falar da comunidade e mostrar a imagem para vocês terem aquela imagem fotográfica do local que eu estou falando, que eu acho que passa uma impressão bem bacana, assim, que vocês vão vendo qual é a realidade, como é que a gente vive e o local que a gente vive. Eu vou fazer a apresentação aqui, professor. Só aperta no link lá, mãe. Fala pro Wesley entrar pra ti.
Vocês estão vendo? Sim, começou. Tá ótimo. Seu áudio está Paula, desligado, Paula. teu microfone está desligado. Tá mesmo, foi vacilo, desculpa. Como eu comecei a iniciar, essa imagem é uma imagem assim que me toca muito porque foi a imagem que eu tenho da minha infância, de como era, de como a gente tem lembranças e as modificações que vêm acontecendo na comunidade. A comunidade de Marizal, ela foi constituída lá pela década de 1870, 1880, né, com a fuga dos escravos de fazendas ao redor do município de Mocajuba e município de Cametá. Para quem quiser conhecer, tem um livro que é muito legal, que fala sobre da doutora Celeste. Eu só não lembro do título agora, mas eu posso ver e passar referência para vocês, a qual conta toda a questão do caminho de um Marizal, como foi criado, com mais abrangência, né? E aí, a comunidade de Marizal, ela foi formada por esses negros escravizados, né, que conseguiram fugir das fazendas dos senhores, né, com o objetivo de viver uma vida digna, né? E aí, a história que vem ao redor do quilombo de Marizal, ela é o resultado do desmembramento da comunidade que era constituído no Pachibal, que é na parte da estrada, fica bem na Transcametá, na BR-422. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem, para se situar, que o Marizal, ele fica nessa parte vermelha aqui da foto, tá? Bem à margem do Rio Tocantins mesmo. Aqui de azul é a cidade de Baião, tá? E o único transporte que a gente tem mais rápido é por vias, é barco, né? Vamos de barco, é uma trajetória de mais ou menos 1h30, 2 horas de viagem de barco. Temos hoje também o acesso à cidade pela estrada, que vai para uma outra comunidade vizinha e atravessa de balsa. É 1 hora de balsa até a cidade de Baião. E aí, voltando para o Marizal. O Marizal, como vocês podem ver, essa é uma imagem de um Marizal hoje, tá? O Marizal hoje é dessa maneira, a gente não tem tanto acessos à infraestrutura, não temos, como os meninos sempre falam, Paula, lá não tem asfalto. Não, lá não tem asfalto, é rua de chão, é uma comunidade situada às margens do Rio Tocantins. Como eu estava contando há pouco, foi uma comunidade desmembrada da comunidade de Pachibal, que fica na BR-422, por ter ouvidos boatos de outras comunidades que estavam recebendo ataques de indígenas, né? Estava havendo naquela época, acho que os indígenas hoje, por conhecer a história deles, eles também ficavam com medo e ressentidos de vir acontecer algum ataque contra eles, né? Hoje, com todos os estudos que a gente faz, a gente já até ligou as histórias, eu conversando com a cacique Kátia, que tem muito a ver uma história com a outra. Os quilombolas que fundaram a comunidade de Marizal ficavam com medo desses ataques dos indígenas na beira da estrada, né? Como a gente fala. E aí o que eles faziam? Plantavam e cultivavam a sua agricultura familiar na beira da estrada, na BR-422, e quando era das 5 às 6 horas da tarde, eles vinham mato adentro até chegar na beira do rio para poder dormir. O que os nossos, como a gente fala no Marizal, nossos antigos falam, é que quando chegava aqui nessa beira do rio, os primeiros quilombolas, eles atravessavam
em cascos, que são as canoas, para o outro lado da ilha, para dormir em segurança. Né? Eles tinham medo que acontecesse alguma coisa, e todo dia era essa trajetória. Atravessava o rio de manhã, ia caminhando 8 quilômetros da beira do rio lá na estrada, né, na BR-422, e quando dava de 5, 6 horas da noite, retornavam de novo à beira do rio, atravessavam e iam dormir na ilha. Isso por muito tempo foi se tendo esse costume, até que eles chegaram a um consenso, não, vamos fazer aqui na beira do rio, o nosso povoadinho, começaram a fazer suas casas, e aí os outros escravos, as outras pessoas escravizadas que chegavam até ali, eles acolhiam, e ali eles formaram uma comunidade, né? Hoje, eu participei semana passada de uma palestra onde falava sobre a criação dos quilombos, né? Era o que é ser quilombola. E aí eu via muitos relatos das pessoas falando muito que vem em livros. Ah, que os quilombos eram os lugares onde eles vinham e ficavam escondidos até passar um certo tempo e aí começava a sua vida. Não. O que contavam para a gente, a bisavó, a avó da minha avó contou para ela, que me contou, e assim a minha mãe também vem trazendo histórias e outras pessoas mais antigas da comunidade relatam que a partir do momento que essas pessoas que vinham fugindo chegaram no Pachibal, começaram a agricultura familiar no Pachibal e aconteceu esse conflito com os indígenas, que eles viram que eles não estavam no alvo dos ataques. Eles começaram a constituir a comunidade quilombola de Marizal. Começaram a fazer suas casas, começaram a fazer os seus plantios, porque viram que aqui na margem do rio era uma situação segura, porque não tinha tanto acesso. O nosso rio Tocantins, esse que passa aqui na frente de Marizal, ele não é tão navegável. São pessoas que conhecem a rota que vai até a cidade de Tucuruí que passam por ele. Então ali eles viram um local seguro e começaram a construir sua família. Primeiro foi uma família e foi vindo outras pessoas e assim sucessivamente. E hoje temos uma comunidade com mais de 600 famílias, né? Temos dado do IBGE que até o ano de 2016 eram mais de 3 mil habitantes, hoje somos mais, não tem um dado atualizado ainda de quantas pessoas estão habitando no Marizal. E é uma comunidade muito simples, muito singela, com pessoas que abrigam todo mundo, são muito respeitadoras. As pessoas que já foram em Marizal, teve um curso de ciências sociais. Eles pediram para a gente organizar uma ida deles lá no Marizal, para eles fazerem um trabalho. Eu organizei, juntamente com a Associação Quilombola de Marizal. Eles foram fazer umas pesquisas, fizeram um passeio, amaram o Marizal porque eles se encantaram. O tanto que as pessoas são receptíveis no Marizal. O Marizal é uma coisa que eu falo até para a mamãe. Lá a gente dorme de portas abertas. É aquela natureza maravilhosa, aquela coisa não tem toda essa poluição, toda esse que eu falo que aqui em Marabá é 2 sol para cada cidadão. É muito quente. Lá não. Lá a gente se sente à vontade, é calmaria, é afastado de tudo. Então, é uma vida em comunidade. É uma vida que eu sempre comparo assim, que o Marizal, a comunidade quilombola de Marizal, é um estado dentro do próprio estado. Por todas as situações que a gente está construindo, toda a questão da nossa própria legislação que a gente está tentando implantar na comunidade, porque a comunidade de Marizal, ela não recebe nem um terço do que ela devia receber de assistência do município, do estado e do governo federal. A questão de Marizal, eu sempre fico muito triste, porque eu até falei hoje para minha mãe que parece que a gente não tem direitos, a gente só tem deveres. Fez alguma coisa que é contra a lei, você vai ser punido. Mas cadê os nossos direitos, né?
É uma coisa que eu venho lutando muito para terminar esse curso de direito, porque eu falo que é um sonho de princesa. Ver a comunidade de Marizal desenvolvida, ver a comunidade de Marizal, pelo menos a rua principal asfaltada, ver uma estrutura digna para a comunidade de Marizal. A gente passa por muita burocracia legislativa, judiciária, qualquer demanda administrativa para esse acolhimento, né? Hoje a comunidade de Marizal conta com um posto de saúde que através de muita luta e reivindicações nós conseguimos um médico para estar na comunidade juntamente com uma enfermeira e técnicos de enfermagem. Hoje a gente é assistido por essa questão de saúde através de muita luta. Conseguimos com o governo municipal, né? Porque para a gente conseguir alguma coisa eu sempre uso a expressão ou vai ou racha, que a gente tem que chegar e colocando pressão, e se não for, se, não, se a prefeitura ou qualquer algo que seja não acolher o pedido que a gente está fazendo formalmente, a gente vai para cima com manifestação, porque uma hora vai dar certo, né? A questão da educação na comunidade, a gente tem desde o ensino maternal, né, que é as crianças de 3 anos, até o ensino médio pelo governo municipal e estadual, e já temos também funcionando na comunidade o ensino superior particular, né, que são as faculdades de história, de pedagogia, salvo engano, de matemática também está tendo na comunidade. E aí, o Marizal. Essa outra foto foi quando a turma de Ciências Sociais foi fazer a visita, que eu relatei anteriormente, né? E é a natureza que fala por si. O Marizal luta hoje muito, tanto pela questão da sua titulação do território como quilombola, quanto contra os crimes ambientais. A nossa comunidade é muito rica por castanheiras, madeiras de leis como sapucaia, amarelão, mogno, angelim. Só que o que está acontecendo? Pessoas de outras cidades, madeireiros, eu posso citar aqui de Cametá, que é o problema que a gente está vendo muito agora, não estão respeitando a questão do que a comunidade impõe, a questão do que está acontecendo, e estão serrando as madeiras da comunidade e levando, agrupando todas e levando para fazer venda na cidade, né? Sabemos que muitas pessoas não têm comunicação do que é o crime, de como está acontecendo por falta de informação, mas muitas pessoas, por saber que é crime, por saber que vai estar acabando com a nossa floresta, vai estar acabando com a riqueza que tem a nossa área, mesmo assim, consciente que esses madeireiros continuem fazendo essa devastação na nossa comunidade. Então, é uma luta que está só se iniciando, né? A questão do crime ambiental na comunidade. Mas a gente está ali lutando, fazendo articulações, criando decretos dentro da comunidade. A gente está tentando criar uma lei ambiental para que a gente possa contar com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil da cidade de Baião, para estar nos dando esse auxílio. Porque a gente sozinho não faz nada, a gente precisa dos órgãos governamentais para estar nos auxiliando. E uma parte que sempre me toca muito, e eu sou pesquisadora na área, é sobre o conflito dentro do território quilombola, né? Ver que, deixa eu só tirar aqui, que era só para vocês terem uma noção do que é o Marizal. E aí, onde é que eu entro? A minha área é a questão da pesquisa sobre a questão do conflito na demarcação e titulação do território quilombola, e para vir dar uma resposta para a comunidade por que da demora na titulação da comunidade que envolve o Marizal. Hoje a situação de Marizal
a gente se encontra com o território demarcado, porém não tem título, não foi titularizado, né? É matéria até do meu TCC, essa questão da demarcação do território de Marizal, porque não sei se vocês sabem aqui na sala, ou quem está assistindo, que o procedimento para a demarcação de um território quilombola, ele se dá através de um procedimento administrativo que é de responsabilidade do INTERPA, né, que é o Instituto de Terra do Pará. A Constituição Estadual, ela nos garante o direito da demarcação e titulação do nosso território. Porém, com alguns problemas, tanto na burocracia institucional quanto nos conflitos dentro do próprio território, essa titulação se torna um pouco mais difícil, né? A comunidade quilombola de Marizal, hoje, já tem mais de 20 anos desde o primeiro requerimento para demarcação e futura titulação do território quilombola. O Marizal luta hoje, juntamente com o Estado, na pessoa da Procuradoria-Geral do Estado e na pessoa do Instituto de Terra do Pará, para conter um conflito dentro da terra quilombola. Estamos passando por situações onde grileiros estão utilizando da terra para benefício próprio, devastando a área, como a área em conflito hoje está devastada e prejudicando a titulação do território quilombola. Para quem não tem o conhecimento, a questão da demarcação do território e titulação pelo processo administrativo, ele tem 6 passos, né? Vai do requerimento, levantamento de documentos, vai dar levantamento socioeconômico da comunidade. Após isso, passa pela demarcação, onde os geógrafos, engenheiros agrônomos vão a campo demarcar. Depois da demarcação, sai a titulação e, para finalizar, é registrado no cartório a questão dos títulos da comunidade, né? Porém, quando há conflitos dentro da terra, o que é que acontece? Do passo da demarcação, onde foi o passo que o Marizal se encontra hoje, ele veio para uma linha em paralelo, porque está havendo ainda essa questão do conflito por terra dentro de uma parte da comunidade de Marizal. O Marizal é formado por 5 comunidades quilombolas, que é o Marizal Beira, o Marizal Centro, Boa Vista, Florestão e Paritamiri. Em dessas comunidades, está tendo o conflito de terras, onde famílias, vamos dizer assim, se diziam ter o título da terra, foi para a justiça dizendo que não poderia ser titulado a comunidade, porque ali nem sequer existia a comunidade quilombola. Uma coisa que me deixou muito assim abismada foi ver na fala de uma advogada que ela disse assim, como é que uma comunidade quilombola vai se situar na beira do rio, né? Que as pessoas não iam ficar protegidas ali e tudo. E aí, o juiz, quando foi verificada essa questão do conflito de terras, o Estado entrou com uma ação civil pública para retirar as pessoas da área e solicitou que o título fosse decretado pelo juiz, né? Só que aí, quando há essa briga de terra, vem tantos prós, vem tantos contras e tudo, e até hoje já se passaram 20 anos e o Marizal está aí ainda sem título. Eu até brinco que eu digo que o Marizal não tem certidão de nascimento, né? E aí, a minha linha, a partir do momento que eu entrei na universidade, eu, bem novinha mesmo, atuei na ProEx. Eu entrei em 2016 como bolsista da ProEx e eu ouvia muito o Diego falando, né, dessa questão e tudo. Eles fizeram uma ação na minha comunidade, foi pela qual
Eu conheci a Unifespa, né, por dentro, que eles levaram, as demandas, como era uma forma de ingresso, como eu poderia pedir bolsas para mim, para custear as as minhas necessidades aqui na cidade. E o Diego até brinca que ele diz que eu sou um projeto da Proex, né? Que é a Proex que me resgatou do quilombo. Então, muito a partir dos momentos que eu estava estagiando na Proex, eu ouvia muito falar dessa questão dos quilombolas. Foi onde eu conheci o Augusto Severo, que eu digo que ele é o cacique, que ele atende tantas demandas indígenas e quilombolas, que veio mostrar mais sobre a questão do direito nas terras quilombolas, foi passando livros para a gente ter o conhecimento, porque atualmente ainda nas comunidades, eu creio que não só em Marizal, a falta de informação é muito grande, é muito, muito ampla mesmo. E aí, se a gente tiver um direcionamento, a que material ler, que linha de pesquisador seguir, a gente vai ter um bom entendimento. E foi através disso que no meu terceiro semestre de Direito, eu falei assim, não, eu vou fazer o meu TCC em volta da demarcação e titulação do território quilombola. Eu quero saber o porquê da demora desse título. Eu quero saber o que é que está prejudicando. Eu não Aquele momento eu não sabia nada. Não sabia nem o que existia esse tal de racismo estrutural. Né? Hoje já sou quase que pós-doutorada nessa questão de racismo estrutural, né? Que a gente tem que aprender e lidar para nossas lutas diárias. E fui aprendendo e vendo. Hoje eu tenho contato diretamente com o presidente do Interpa, né? Uma pessoa que me acolheu muito bem, até porque eu precisei pegar materiais com ele para desenvolver o TCC e acompanhar como estou me formando. Eu falei para ele que eu serei assessora jurídica e futura advogada popular da comunidade de Marizal, e eles vão me ver muito por ali, vão saber muito sobre essa questão de eu querer saber como é que anda o processo, como é que tá, o que é que a gente precisa fazer, porque até então, antes de eu estar lá dentro, verificando o que está acontecendo, a minha comunidade não sabia de nada. Não sabia se tinham entrado com ACP, não sabiam se tinha entrado com embargo, não sabiam se tinham entrado com recurso, nada. A gente só tinha singelas explicações de procurador, do presidente do Interpa, da assessoria jurídica. Então, eu acho assim, eu acho não, eu creio que a gente deve ocupar mais esses espaços e ver que se a gente quer um bem para a nossa comunidade, quer ver a comunidade crescer, pelo pouco desenvolvimento que a minha comunidade tem e está tendo, é muito importante a gente se colocar nesse lugar de fala. É muito importante a gente se agrupar e entrar nessas instituições e estar ali batendo de frente para a gente saber o que é que está acontecendo, para a gente saber como é que está se procedendo. Porque senão o tempo passa, o Estado, se não for levado nenhuma demanda para ele, ele fica lá. Ele não sabe de nada, não está acontecendo nada, né? Então, eu acho que é isso, a experiência que eu tive enquanto comunidade, enquanto universidade, que para os estudantes quilombolas estarem na universidade hoje é uma questão muito difícil. Eu falo por experiência própria e pelos meus colegas que vêm até mim pedir ajuda, porque a gente passa por um abalo psicológico muito grande. A gente deixa casa, deixa família, deixa toda uma rotina de vida para você passar 6 anos, como já estava prevendo que era passar 6 anos, né? Mas como a gente conseguiu e está continuando a estudar, estou fazendo 5 anos na universidade, que estou longe de casa, estou longe das movimentações que a gente tem corpo a corpo, longe de todo o passo que a comunidade está andando, mas é para um bem maior. E eu sei que, de alguma forma, eu vou colher os frutos bons lá na frente. Eu vou ver a minha comunidade reestruturada. E para os quilombolas que estão entrando agora, eu sempre falo para eles: você tem que ter força, vocês têm que ter coragem, porque não é fácil a gente estar numa universidade federal longe de casa.
Marabá fica a 500 quilômetros aproximadamente 500 quilômetros de Marizal. A gente leva 9 horas de ônibus para chegar em casa. Então, é muito difícil. Só que o mais importante é que a comunidade hoje, ela ela está dando um apoio muito grande para esses estudantes, quando precisa de alguma documentação, quando precisa de alguma informação, sabe? Então, é muito importante essa situação. A comunidade abraçou os estudantes nessa luta. E cabe nós, estudantes, ter garra e coragem para levar isso à frente. E hoje, como eu até falei para o professor, eu tenho orgulho de falar que eu sou uma estudante quilombola formanda no curso de Direito. Não foi fácil a trajetória até aqui, mas eu consegui. E estou conseguindo ainda, mesmo com o PLE, a gente vendo as dificuldades que tem, não tem um contato físico com as pessoas, mas a gente está conseguindo ter os nossos afetos, a gente está conseguindo levar nossas brincadeiras, que a gente sempre leva em turma, e a gente está conseguindo, com o companheirismo e compreensão dos professores, levar essa questão adiante. Então, professor, eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem perguntas, quiser abrir um debate para a gente debater, eu estou disponível. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, eu sou um livro aberto. Legal, Paula, muito obrigado. É muito emocionante a tua fala e também muito esclarecedora e maravilhosas as tuas fotos. Assim, eu tenho certeza que todos nós que estamos assistindo tivemos vontade de ir lá conhecer um dia o Marizal e saber mais também e talvez nos engajar na luta de vocês, né? Como eu falei no início, a gente também tinha convidado a Natalia, que é aluna da agronomia quilombola da comunidade do Jutaí. Infelizmente, lá, muita chuva hoje, a internet caiu, ela não conseguiu vir até agora. Então, nós vamos abrir logo para o debate, né? E fica disponível para alguém que quiser fazer alguma pergunta ou alguma intervenção, algum comentário. Agora estamos abertos. Então, quem quiser pode se inscrevendo pelo chat. Como até o momento não temos ninguém inscrito, quem quiser fazer uso da palavra logo pode começar a abrir o microfone. Boa noite a todos e a todas. Satisfação te ouvir aí, Paula. Gostei muito e, inclusive, é muito próximo de uma situação que eu trabalhava recentemente, né, que é em Abaetetuba. Então, tem vamos dizer, uma comunicação, de certa forma, próxima, né, com o Cametá. Mais próxima do que aqui, com certeza, né? E uma coisa que eu acho que poderia ser interessante porque certamente um ponto que nós vamos tocar aqui ao longo do debate são a questão dos conflitos, né? Porque a identidade quilombola hoje ela não pode ser pensada de maneira separada dos conflitos que a cercam, né? Inclusive desse próprio processo de demarcação das áreas, quem demarca, né? Quem tem a legitimidade, do questionamento dos laudos antropológicos, né? Como eles antropólogos que passam, então, assim como algumas iniciativas, como teve em Marabá mesmo, de turma de assentados fazendo direito, de indígenas, né? Ao mesmo tempo, existem os antropólogos formados para o próprio agronegócio, né? Para legitimar um modo de olhar para o rural, né? E para as comunidades tradicionais muito específico. Mas antes de entrar nesse assunto, eu fiquei curioso de te perguntar para falar sobre a questão da alimentação, né? Que hoje, mais do que nunca, talvez, a constituição da identidade quilombola ela tem perpassado muito pela reafirmação de hábitos, né? E entre esses hábitos, os hábitos alimentares. Poderia falar um pouco sobre isso aí para a gente? Claro que sim, professor. Tá. Paula, teve mais 2 pessoas inscritas. Será que a gente faz um bloco e depois volta para você ou você prefere responder uma a uma? Não, eu acho que vamos escutar todos, eu vou fazendo as anotações aqui, e aí faz só um apanhado geral.
Tá legal. Então vamos fazer um primeiro bloco de 3. O Lívio já falou, né? O Lívio, professor da agronomia, estamos coordenando junto essa atividade. E agora é o Daniel e, na sequência, a Claudiana. Opa, boa noite a todos e todas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim, Daniel, tá tudo bem. Então, em primeiro lugar, dizer que é sempre um grande prazer ouvir a Paula. Pude compartilhar alguns momentos com ela no período que eu estive na Proeg, coordenando um projeto que, com toda certeza, teve muita contribuição dela, né, que é o Programa de Apoio ao Discente Quilombola. Então, estou aqui apenas para reafirmar esse papel que a Paula tem desempenhado, tanto lá na sua comunidade, né, Marizal, como ela bem descreveu, mas como ela faz parte da história dessa jovem, né, universidade, a Unifesp, que tem construído muito dessa luta também dos povos quilombolas dentro da universidade. Então, Paula, já deixo aqui registrado meu agradecimento por poder te conhecer. Obviamente, a gente não compartilhou tantos momentos, mas com toda certeza, os momentos que a gente pôde compartilhar foi de muito aprendizado para mim, de maneira assim, muito especial. Então, fiquei bastante feliz quando eu vi que era você que ia apresentar hoje aqui, e não podia deixar de passar aqui também para parabenizar também o evento, que enriquece essas discussões, trazendo tantas perspectivas assim importantes. Então, o professor Fernando, o professor Lívio também que está participando da organização, e todos os demais, mesas e atividades com muita qualidade. Hoje não foi diferente. Na verdade, o que eu queria colocar apenas alguns comentários, Paula, assim, com base no que tu apresentou, e pelo menos para mim é bem interessante essa relação com os povos quilombolas, porque teve um papel muito importante na minha formação acadêmica. Eu lembro que eu era quinto ou sexto semestre da graduação em economia, aquela formação bem do manualzão, bem reproduzindo o que, enfim, os economistas de outros países falavam. E eu lembro que por um evento que a universidade fez, eu fui visitar o Quilombo Rio dos Macacos. Foi um pouco antes, na verdade foi naquele contexto que o Quilombo Rio dos Macacos, que fica na Bahia, na região de Lauro de Freitas, já bem próximo de Salvador, começou a ganhar aquela repercussão mais intensa, né? Aquela campanha foi um pouco antes, na verdade, ela estava ainda desconhecido, e com certeza perceber a luta daquela comunidade especial me fez mudar e assim, modificar completamente a minha perspectiva, na verdade que não tinha naquele momento, né? Era tudo muito novo, e com toda certeza quando você foi apresentando aí as fotos, as imagens, essas memórias, né, que você traz, me fizeram lembrar com muita clareza de ouvir a voz daquelas pessoas, e é muito forte quando você ouve pessoas que falam e que carregam nas palavras a voz de muitos. Então, te ouvir é isso, te ouvir não é ouvir apenas a Paula, é ouvir a voz de muitos, e isso é importante porque resgata um sentido de coletividade que eu acho que as comunidades quilombolas também representam na sua luta, no seu modo de viver, e que estão sempre, como o professor Lívio acabou de colocar, em um conflito contínuo nesses tempos, e na verdade desde sempre, né? Aí o que eu ia comentar contigo, Paula, era mais para ouvir de ti, e aí até muito pela tua experiência dentro da universidade, de que maneira que a universidade pode colaborar para fortalecer a luta dessas comunidades. Eu tenho feito essa pergunta, mas em relação aos povos quilombolas, isso me chama atenção. No curso de economia aqui da Unifesp, a gente tem uma iniciativa que, acompanhando em outras universidades, torna o curso de economia aqui muito, muito particular. A gente tem uma disciplina que é chamada Economia Política Afro-Brasileira, que a gente discute as questões raciais no Brasil, recuperando um pouco dessa história. E estudando essa história e trabalhando nessa disciplina, eu e o professor Gil, que trabalhamos com esse conteúdo, a gente percebe o quão ausente é na formação dos nossos estudantes
qualquer, e eu não digo algum, mas é qualquer conhecimento sobre questões raciais, sabe, muitas vezes, agora mais recentemente, algumas pautas raciais ficaram muito mais fortes, sim, mas parece que a gente pegou uma geração que já entrou na universidade com cotas, então não participou dessa discussão das cotas raciais, como, por exemplo, a minha geração, que é um pouquinho mais velha, pegou, né, então eu já peguei uma universidade em transição para as cotas raciais, e parece que a gente está em um vácuo de discussão sobre essas questões. E aí, comunidades quilombolas acabam também sofrendo em relação a isso, porque tem a sua existência o tempo inteiro negada, especialmente pelos presidentes, né? Pelo presidente que nós temos atualmente, mas ao mesmo tempo eu entendo que a universidade cumpre um papel importante. Então, assim, queria que tu falasse um pouco mais a tua visão como discente, mas acima de tudo a tua visão como uma discente que sempre participou ativamente dessas questões e que participou também da construção de política. Então, eu queria que tu falasse assim, um pouco de como tu enxerga, daquilo que tu acha que poderia avançar, daquilo que também já é um avanço. É isso. Mais uma vez, parabéns pela tua apresentação. Muito bom te rever, mesmo que seja assim à distância. Abraço. Paula, temos mais 2 pessoas inscritas, então eu acho que eu vou passar para a Paula agora, para não ficar muita pergunta, e depois no próximo bloco já estão inscritas a Claudiana e a Tainara, ok? Perfeito, professor. Por mim, tudo bem. Professor Lívio, Então fica à vontade. tá bom, obrigado. É uma satisfação, né? Estou conhecendo o senhor hoje, não tinha um contato ainda, né? E realmente, até depois que você fez esse comentário sobre alimentação, que você perguntou, eu vi que eu não comentei, não é? Sobre isso, sobre a questão de como é que está hoje, a questão sobre alimentação na comunidade quilombola por todos esses processos que a gente vem passando, não é isso? Ou eu entendi errado? Isso mesmo, exatamente. Na comunidade, o que ainda prevalece é a agricultura familiar, né? São os plantios ainda. Não temos aquela questão mecanizada, é tudo manualmente mesmo. É a plantação de arroz, tem pessoas que plantam feijão, a plantação de milho para a criação do que a gente fala lá dos sirimbabo, né, que é a galinha, galo, essas coisas. Tem também a questão da mandioca, que é uma das nossas matérias-primas na fabricação de farinha, né, que é o que traz bastante recursos para dentro da comunidade, é a fabricação de farinha manualmente, né, que eu estava explicando até para algumas representações que é cultural a fabricação de farinha manualmente, porque não temos nada mecanizado. Hoje, o que eu até brinco com eles, que a gente tinha uma formação, não sei se vocês chegaram a ver, de casas de farinha, que era para triturar a farinha, porque tem muitas pessoas que ralam, né, no ralo, tem um ralo próprio, eu não trouxe imagem, foi até uma falha minha, que tinha um ralo próprio e ralava, sempre sorridente, conversando. Eu gosto de ir para casa de farinha, porque ali só sai conversa para a gente estar rindo, né? E aí, hoje, a mecanização que se tem lá é o catitu, que eles chamam catitu, que foi uma maneira de ralar essa mandioca mais rapidamente. Antes, eles tinham feito uma adaptação, que eu falei que lá em Marizal tem muitos engenheiros, que faziam com uma bicicleta, a pessoa tipo que pedalava a bicicleta, o catitu ia girando, e hoje já tem outros que estão adaptando num motorzinho, de rabeta mesmo. É a farinha seca, né? Isso, a nossa é farinha d'água que a gente fala. Farinha d'água. Isso, farinha d'água, porque no nosso procedimento ela passa 3 dias de molho no rio para poder estar pronta para fazer o preparo da farinha. E aí, a nossa alimentação ainda é muito em volta do que sempre foi, na verdade, lá. A gente não tem, não mudou a cultura de colocar muitos industrializados na nossa alimentação. A maioria da alimentação vem do nosso rio, que lá ainda se sobressai muito a venda de peixe, camarão,
da nossa comunidade mesmo. Algumas pessoas daqui até nem acreditavam que lá se pegava um camarão na beira do rio, lá do nosso Marizal. Trouxe para algumas pessoas. O Augusto, sempre quando eu trago, Augusto, eu trouxe camarão para E ti. alimentação na escola? A alimentação na escola, a gente perpassa assim. Teve, não, salvo engano, não sei se era um decreto, era alguma coisa, que as comunidades quilombolas vem uma renda específica para a comunidade quilombola. E esse recurso tem que ser utilizado com alimentos produzidos na própria comunidade, né? E aí o Marizal passou por uma situação porque a nossa associação não conseguiu que essa verba passasse pela nossa associação. Não sei o que foi que aconteceu, uma outra hora vou até procurar saber. Só sei que esse recurso vem por outra associação de outra comunidade, que é passada para as escolas da nossa comunidade fazerem essa questão de alimentação. Mas então, eu acho a alimentação dos alunos lá termina sendo de produtos mesmo sim, de produtos da porque comunidade. é uma forma de introduzir alimentos industrializados é a escola, né? Uma das principais Isso. formas hoje. Eu mesma, eu sempre falo, eu brinco muito, sabe? Quando eu chego na comunidade, eu pareço uma criança. Eu brinco muito com os professores e diretores que eu falo, no meu tempo era aquela sopa de letrinha. Era aquele suco industrializado. Hoje o povo está comendo açaí com peixe, come frutas, tem dia que tem muitas frutas. Eu falei, vocês estão pegando a fase boa, porque na minha época era sopa de letrinha, era sopa de macarrão. Então lá, essa valorização dos alimentos da própria comunidade já existe lá dentro. Eles usam o próprio produto na alimentação dos alunos no horário do recreio. Eu não sei como é que está atualmente, mas do que eu presencio quando eu vou lá e converso, ainda tem essa questão desse procedimento. Vem essa verba, que é a da alimentação quilombola, e esse dinheiro é voltado que eles compram leite de gado lá mesmo, fazem iogurte, tem pessoas que revendem para eles, já tem aquelas pessoas certas que compram esses alimentos, mas ainda lá essa questão da valorização dos alimentos da própria comunidade. Obrigado, viu? De nada. A questão do Daniel, Daniel, é um prazer ver você, viu? Com muita saudade de fazer um barraco lá na Proeg, então. As nossas experiências foram muito boas. Eu tive muita experiência por todas as pró-reitorias que eu passei. Eu sempre quis estar introduzida na universidade. Eu entrei na universidade, vai trazer até nesse teu contexto aqui, no direito não foi, é porque eu preciso, eu quero, é um sonho ser advogada, ser juíza, não era nada disso. O direito é um saco, né? Eu queria fazer engenharia da computação, olha a pessoa. Que eu tenho ainda um projeto de fazer uma sala de informática na comunidade onde seja coletiva, para as pessoas aprenderem a manusear a questão da ferramenta tecnológica, porque o Marizal não tem, são poucas pessoas que têm esse acesso. Eu ainda iniciei dando curso de informática básica lá na comunidade, só que como eu tive que vir fazer faculdade, esse curso meio que deu uma interrompida, porque não teve quem continuasse, né? E aí, através da pedagoga Paula Fernandes, que atuava na Proex, e eu digo que foi uma mãezona para mim quando me colocou dentro dessa questão de estágio, que me deu essa oportunidade, ela colocou que o Marizal precisava de alguém que fosse desenvolvida, que nem ela via como eu era, e que fosse buscar os direitos da comunidade, porque o Marizal era lindo e se via que ali a gente não tinha acesso a nada que viesse governamental, estadual, municipal. E aí ela conversando comigo, na beira do rio, a gente conversando com isso, depois eu fui pensar. E quando eu fui fazer a minha inscrição, eu falei, não, vamos lá nesse direito, só não sei se eu vou dar conta, né? E aí, a partir do momento que eu entrei na universidade, por toda a conversa que eu tive com a galera da Proex, que esteve em 2015 na minha comunidade, eles sempre me explicaram como era que funcionava. Olha, vocês, enquanto estudante, têm que procurar o direito de vocês podem ser respaldados por isso, vocês não têm que ter vergonha de falar. Eu peguei essa capa e vesti.
Cheguei na universidade, primeira briga que eu tive foi com a minha turma. Povo tudo preconceituoso, todo com aquela roupinha nova, bonita, e eu não tinha as roupinhas novas, né? Aí foi tendo o primeiro contato e conflito lá. Aí tá bom, aí teve um dia eu chorando, porque quando eu me deparei com a norma da ABNT, eu comecei a chorar, que eu não sabia o que era. Comecei a chorar e via que ia indo embora. Aí teve uma pessoa que hoje não tá, acho que ela participou da minha entrevista. Ela trabalhava no DAPS, acho que ela era pedagoga também. Ela disse para mim: esse teu choro hoje, amanhã vai ser felicidade. Sempre que tu precisar de alguma coisa, vai e bate na porta e fala. Desde esse dia eu falei assim: eu vou ser lembrada nessa universidade, ou por bem ou por mal. E aí comecei a procurar, eu soube da Associação dos Indígenas que tinha na universidade e procurei eles para saber. Eu não entendia nada de articulação de nada, né? Comecei, fui por mim, aí perguntei para a Arotoquei, ela estuda junto comigo, a estudante indígena. Com quem era que eu poderia falar do coletivo indígena deles, que eu sabia que eles tinham uma associação. Aí ela me indicou, me falou com quem era, e eu sentei com ele. O nome dele é o Pitauan També, é o Tembé, nome dele. E ele foi me explicar quais eram as lutas dele, por que eles criaram o coletivo, que era para se ajudar, porque as coisas eram muito difíceis na comunidade e na comunidade acadêmica, e eles tinham que se desenvolver de alguma forma. E aí, depois que eu conversei com ele, eu na minha cabeça, querendo criar um coletivo que a gente pudesse fazer um peso e poder reivindicar as situações, porque a gente até o momento não conhecia nada. E aí eu sugeri para ele, para a gente juntar os estudantes indígenas e quilombola numa mesma luta. Por quê? A gente tinha entrado pelo mesmo processo seletivo e a gente brigava pela mesma permanência, né? E a partir de então, comecei a chamar os estudantes quilombolas de todas as comunidades, explicar, fazer essa articulação. Eu sem saber de nada também, eu só passava a positividade para eles. Vamos aprendendo tudo no caminho. Criamos o coletivo quilombola e posterior, juntamos com os indígenas, ficamos a DIC, Associação dos Discentes Indígenas e Quilombola da Unifesp. A gente registrou em cartório, conseguiu com uma iniciativa minha e da diretoria, que era da DIC, a gente registrou em cartório e começou a mandar, depois do registro. E aí começamos a andar na questão das lutas na universidade. A gente via, Daniel, nessa questão da tua pergunta, que os estudantes indígenas e quilombola não tinham vamos dizer assim, um apoio fortemente por parte da comunidade acadêmica. O apoio que a gente conheceu foi o Augusto. E através do Augusto, a gente começou a conhecer as outras pró-reitorias, né? E aí foi assim, uma porta de aberta, uma pessoa que instruiu onde e com quem falar. Ainda tinha isso, que eu sempre perguntava por quem eu tenho que procurar, né? E aí é uma coisa que eu passo muito hoje para os estudantes que estão ficando. Eu tô falando para eles, que muitos já falaram assim: Paulo, o que vai ser da gente quando tu sai? Eu falei: oxe, vocês vão se virar. Eu não me virei? Vocês vão se virar. Eu vou sair e vocês vão se virar. Mas aí, nessa questão, a Unifesp, ela sempre deu. Eu digo assim, desde da gestão do Maurílio, da Idelma, quando eu tive o primeiro contato com eles sempre deram muito apoio às nossas ações quilombolas e dos indígenas também. Não tenho tanta propriedade para falar para os indígenas, mas muito pelos quilombolas. Tanto a Proex, quando era o Diego, a gente ia lá, a gente nem marcava nada. A gente só chegava e entrava, colocava a demanda, conversava, ainda perguntava que dia a gente vai ter uma resposta, né? Não era diferente com a Proeg também, depois que a gente conheceu o Edson, o Denilson, a gente só perturbava pelo WhatsApp. Ó, a gente está indo aí. A gente está indo aí. Nunca a gente teve uma negativa desses órgãos, nunca. Então, ó, a partir do momento que foi uma luta minha, juntamente com os professores, quando foi lançado o primeiro edital de monitoria para os estudantes indígenas e quilombola.
Eu participei muito ativamente na questão do edital, planejei o primeiro curso de informática para estudante indígena e quilombola, quem projetou fui eu, foi só dando, como diz, um aprimoramento com os outros professores, mas quem teve a iniciativa e buscou parceria e conversou foi eu, até falo pro Denilson hoje que eles tinham que me dar um diploma desse curso que nunca me deram. E aí, a Unifespa, ela deve continuar promovendo essas situações. Passou de monitoria para apoio ao estudante quilombola, o qual eu participei. Eu venho nessa questão de apoio ao estudante quilombola desde o primeiro edital de monitoria. Participei do primeiro edital de monitoria, segundo edital de monitoria e terceiro edital que já veio como apoio. Né? A gente vem fazendo essa construção e tudo. Então, a Unifespa, a gente fala que ela é uma bebezinha ainda, ela está encaminhando agora. Só que se você for comparar as ações afirmativas que a Unifespa promove em torno de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados, é muito maior do que outras universidades que já têm décadas aí. Você entendeu? A acessibilidade que a gente tem de ter um contato direto com a pró-reitoria, com a reitoria, é muito mais, como eu posso dizer assim, é muito mais prático do que você ligar, marcar um dia para ir lá. Não, a gente só vai, entra e eles recebem a gente com o maior gosto, sorrindo, dando atenção. Então, a Unifespa, ela tem que continuar com essas ações. Eu vejo que está nesse caminho. Apoio para os estudantes quilombolas e indígenas está nesse caminho. A gente tem que promover uma coisa que antes de eu sair, eu falei que eu estou com um projeto aí que eu vou começar a perturbar alguém. Que a gente quer que tenha uma questão, por exemplo, porque a turma de 2020 não tem auxílio de nada. Não conseguiu auxílio financeiro nenhum. Muita gente não pôde vir para Marabá para estudar. Então, a gente está querendo desenvolver, juntamente com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, uma questão de uma bolsa moradia para os estudantes que não conseguiram auxílio. Né? São essas políticas que fazem a questão do estudante a querer continuar. Porque uma coisa que pesa muito aqui é a questão financeira. É muito alto o custo de vida aqui em Marabá. Ainda mais para quem vem de longe. Então, a Unifespa pensar mais nesse olhar das pessoas que vêm de fora, dos indígenas e quilombolas que vêm de longe e não tem auxílio financeiro para vir, mas quer vir estudar para levar o que colher aqui de conhecimento para a sua comunidade é muito importante. Pensar nessas políticas afirmativas de inclusão e minimizar a evasão dos estudantes na universidade. No curso de agronomia e economia, que é a parte do IEDA, né? Me corrija se eu estiver errado. A gente tem um número de estudantes muito pequeno. A gente vê de estudantes que desistem e quando a gente vai conversar, ele fala, eu não consigo. Às vezes é muita dificuldade, a economia tem muito cálculo disso que eu falei que eu nem me atrevo a entrar nesse mérito da economia. Só que muitas das vezes, Daniel, esses próprios estudantes têm vergonha de dizer que tem dificuldade. Eles não têm uma facilidade como eu tenho de conversar, de questionar, de perguntar. Muitos deles só ficam com a dúvida deles e se eles não resolverem, eles preferem desistir. Tem muitos amigos meus que desistiram, tentaram passar 1 ano, 2 anos, no 3º ano desistiram. Por quê? Não deu conta e teve essa vergonha de perguntar, de pedir ajuda. O PAIND e o apoio ao estudante indígena e o apoio ao estudante quilombola. Eu fui monitora e apoiadora. Era poucas vezes que a gente via os estudantes procurar o programa. Eu ia na casa, eu mandava mensagem, eu enjoava mesmo para dar auxílio para eles. Muitas vezes a pessoa tem vergonha. Então é isso, é motivar essa questão das políticas afirmativas. Quando tiver edital de apoio para indígena, para quilombola, para iniciantes, tem que ter vamos dizer assim, um preparamento para as pessoas que vão ser apoiador e passar essas situações. Que às vezes o estudante não tem essa facilidade de chegar e perguntar, mas eu não entendi isso, me explica de novo. Às vezes eles têm vergonha de perguntar, porque vem de cultura diferente. Eles não têm, a partir do momento que eles chegam aqui, não vai chegar aqui e mudar tudo que ele foi na comunidade.
vai tendo uma construção de adaptação ao decorrer do tempo. E a partir disso que ele vai ter essa construção desse diálogo e ver que ele saiu da sociedade, da comunidade dele e está numa sociedade acadêmica. Eu espero que eu tenha conseguido responder, né? Mesmo que tenha delongado pelo um giro aí, eu espero que tenha conseguido compreender. Legal, Paula, muito bom tuas respostas, acho que bastante esclarecedoras. Então, agora nós temos 3 inscritos. Eu vou passar o Augusto na frente, que ele pediu para falar e parece que ele não vai poder ficar tanto tempo. Augusto, então, se você quiser falar primeiro, depois a Claudiana e a Tainara. O pessoal, estão me ouvindo aí? Me vendo? Sim, Augusto. Bom, satisfação em estar acompanhando o debate aqui da nossa amiga Vicente Paula. Satisfação imensa pelo convite da Claudiana, do Michelotti, enfim. E, Paula, tu apresentaste perfeitamente essa questão de discussão no teu território. Eu queria perguntar para ti e também para o professor Michelotti, para o pessoal mesmo que está com esse projeto, né, de estar discutindo a questão da Amazônia, é o seguinte: agora, dia 28, ou seja, amanhã, né? Seria amanhã, o STF pôde julgar a discussão do marco temporal, que vai impactar os povos indígenas diretamente, né? Mas a gente sabe que no Brasil, quando envolve povos tradicionais, o que acontece de positivo ou de negativo em relação aos povos indígenas, isso respinga para os outros povos tradicionais, os quilombolas, né, pessoal, ribeirinhos, etc. Então, eu queria saber, não sei se a Paula está a par, né, nesse sentido, está lendo, fazendo pesquisa, o que a população quilombola, né, os movimentos sociais no Pará, no caso Amalungo, essas outras associações que tu sabes, Paula, se vocês estão preocupados com esse marco temporal, né, se está tendo já uma discussão coletiva, porque isso é preocupante, né? Se o marco temporal é aprovado, que diz que quem está na terra indígena até esse dia de 88 para cá é dono, digamos, tem a posse do território. E quem não estava, significa que ele não terá, né, mais direito de ficar na terra. E a Constituição de 88, quando assegura aos povos quilombolas, né, o território, isso eu penso que pode ser também essa ameaça, pode alcançar vocês, né? Eu queria saber especificamente como é que tá, porque eu estou acompanhando, né, assim, na medida que eu posso, né, em live e tal. Então, em relação aos povos indígenas, o desespero está grande, né? A luta, a mobilização está sendo muito grande pela associação de modo geral, e isso me preocupa, né? Claro, porque a gente sabe que povos tradicionais, eles estão existindo porque eles estão resistindo há um bom tempo já, né? A esse etnocídio, a esse crime ambientais, né? Violação de todas as formas, né? E povos quilombolas estão no meio desse furacão que também está sob essa ameaça, que vem se apresentando agora. Esse marco temporal não é de hoje, né? Mas por hora é isso. Eu queria que pudesse falar, Paulinho. Eu pedi a fala rápido, porque, de fato, eu tenho que até 8 horas sair, aí eu pedi porque eu queria acompanhar a fala e pedir para o Michelotti aí poder adiantar. Mas satisfação, Paula, parabéns. E a gente espera, começo do ano, meados, a Paula está com seu diploma. E aprovação na UAB também, ó. Valeu, pessoal. Um abraço, Paula. Boa noite. Valeu, Augusto. Paulo, acho que nós vamos fazer mais um bloco. Então, agora eu passo a palavra para a Claudiana também poder falar. Olá, boa noite. Todo mundo me ouve? Sim. Paula, prazerzaço te ver, né? Ouvir o seu relato tão emocionante, bonito, né? Sua comunidade.
Eu queria que você colocasse um pouco, assim, primeiro parabenizar, você está concluindo, né? Vitória mesmo, assim, eu acho que eu sinto muito orgulho quando vejo a tua energia e, né, como você desenvolve as coisas dentro da universidade e no seu território também, e fazendo essa troca, né, da universidade com o território, território com a universidade. E aí eu queria que tu relatasse um pouco a respeito das manifestações culturais do teu território, né, da tua comunidade, que também é o que mantém a comunidade. Você falou em algum momento da sua fala, estar com o corpo junto, né, a história do corpo, a corporeidade, né, estar em o movimento junto. E um dos momentos mais emocionantes para a gente, assim, aqui no Unifespa, foi quando a tua comunidade veio uma vez apresentar o samba de cacete, né, que aquilo realmente parou, era no meio de um evento gigantesco no Campus Zoom, e quando começou aquela coisa linda no meio do Tapiri, assim, a universidade parou e todo mundo começou a ouvir e sentir, né, a sua família, seus amigos, né, as pessoas da sua comunidade naquele momento. E, infelizmente, a gente nunca mais conseguiu fazer nada, né, é muito longe, é muito dispendioso, vieram muitos cortes, muita dificuldade na universidade, e eu queria que você relatasse um pouco das manifestações culturais que existem na sua comunidade, de como essas manifestações culturais podem ser potencializadas, valorizadas pela universidade, né? E eu gostaria que você contasse, porque eu achei muito rico, muito lindo, muito cheio de simbologia, né? E eu tenho certeza que essas manifestações são que mantêm também vocês naquele território, né, naquela comunidade, as crianças, né, os idosos. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essas manifestações de vocês lá, que eu achei muito bacana. Valeu, Cláudio. A Ellen Cruz, que está participando do debate hoje, ela lembrou também que essa questão do apoio e da assistência para os estudantes pode ser pleiteada junto à Secretaria de Assistência Social de Marabá e do CRAS, né? Então ela colocou no chat, também é uma informação importante. E aí eu passo então agora para a Tainara Oliveira, que se inscreveu para a gente fechar esse segundo bloco e depois voltar para a Paula responder. Oi, boa noite a todos. Eu queria parabenizar pela fala da Paula. Eu, como discente da Unifespa, eu tive a oportunidade de ser bolsista do PAEC durante 1 ano e meio. E eu pude presenciar, dentre todas as reuniões, participações e eventos, a presença notória da Paula em todos. Eu acho que ela é a voz do quilombola dentro da Unifespa. E também eu gostei muito de conhecer a comunidade dela. Eu acho que era uma das curiosidades dentro dos bolsistas, era conhecer essas comunidades, porque diante da distância, a gente não teve essa oportunidade de visitar e saber a origem desses alunos que a gente tinha contato, né? Eu só queria complementar a fala dela sobre essa questão da dificuldade mesmo dos alunos em questão da permanência, que foi uma das várias discussões dentro do nosso grupo de pesquisa. Eu era responsável por os alunos da economia, da agronomia e letras. E uma das dificuldades dos alunos era na escolha do curso também, porque a maioria deles escolhia cursos que eles não conheciam, que era o curso de engenharia, até a agronomia mesmo em si, que é um curso que tem muito cálculo. Um curso no início derruba muito aluno de bloco, porque é uma introdução vasta, e aí não tem aquele apoio. E os alunos quilombolas, diferente dos alunos indígenas, eles possuem uma distância maior dos seus familiares, né? Isso daí compromete também o aluno continuar na cidade que ele estuda. E aí, sobre essa questão da procura, os alunos têm a baixa procura para poder ter esse apoio mesmo. Foi o que a Paula falou, que eles têm vergonha, eles têm dificuldade. As professoras orientadoras orientavam muito a gente ir atrás dos alunos, a gente tinha o contato constante com todos os alunos, a gente ia em sala de aula procurar os alunos, mas a maioria deles tinha essa dificuldade mesmo em entrar em contato com a gente.
durante os mini cursos também que a gente deu de formatação, de informática, e eles tinham muita dificuldade em todos os aspectos. Tanto a Unifespa tenta sanar essa dificuldade, mas é muito difícil essa permanência. E eu queria perguntar para a Paula, diante de toda essa trajetória dela e dos outros alunos que ela tem contato, que estão se formando agora, qual é o plano dos alunos retornarem a essas comunidades, se existe uma organização das comunidades para estar recebendo esses profissionais, que eu acredito que a maioria desses alunos que estão retornando tem o sonho, tem os planos de voltar para a comunidade com grandes ideias para desenvolver mais. E eu queria perguntar para ela mesmo quais são os planos dela, como aluna quilombola, e agora como uma advogada, né, que ela está se formando, quais são as ideias que ela está pensando quando retornar para a comunidade. É só isso mesmo. Tá, joia. Obrigado, Tainara. E então eu volto a palavra para a Paula para responder essas questões e fazer os comentários dela. Obrigado, professor, pela palavra novamente. Salve, Augusto! Acho que o Augusto deve estar sentindo um alívio, porque nunca mais eu fui perturbar ele na Proex. Ai, Augusto, foram tantas experiências, foram tantos conhecimentos, e é uma das pessoas que eu tenho mais a agradecer, ao Augusto também, que me ensinou bastante, me aturou muito. Como eu tenho um timbre de voz alto, né, eu estou me policiando agora, eu tenho uma certa mania de estar falando com a pessoa, mas sempre parece que eu estou irritada, que eu sempre estou falando de voz alta, né? Então o Augusto escutou muito, que parece que eu estava batendo no Augusto. Augusto, então, eu faço parte do coletivo da CONAC, né? Sou integrante da CONAC e faço parte também do coletivo jurídico, né? Que é Joãozinho do Mangal. A preocupação está muito grande enquanto essa questão do marco temporal. Por quê? Muitas comunidades que estão em processo administrativo, que tiveram um caminho levado para o judiciário, provavelmente, se for aprovada a questão do marco temporal, muitas delas não vão ter direito. Por quê? Assim, a gente tem uma visão que a gente sempre teve ali naquele local, nossos antepassados vieram, só que o que pega muito é a questão de comprovar historicamente essa permanência até 1988 para frente, vamos dizer assim. Na minha comunidade, a gente já está lá na comunidade desde 1780, salvo engano, né? Que vem toda a trajetória e cultura passando de pai para filho. E aí, da mesma preocupação que os indígenas estão tendo, porque a gente acha que é das comunidades indígenas, isso que não vai pegar um reflexo na gente, vai. Porque comunidades tradicionais são indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pesqueiros, é todo um coletivo. Então, a letra da lei, muitas vezes, é mal interpretada, né? Então, o Joãozinho do Mangal é uma organização de advogados populares quilombolas e graduandos que estão se formando, né? Eu já faço parte, já tem 8 meses, estou aprendendo muito, é uma experiência muito rica para saber como atuar. E o Joãozinho do Mangal, ele está em todos os estados brasileiros e está querendo colocar em toda a comunidade essa iniciativa das pessoas fazerem direito para ajudar a comunidade, né? Que é muito importante. Os debates estão ocorrendo de forma diversas, temos gente nas casas legislativas também se reorganizando, dependendo a gente até tem uma brincadeira que diz que o STF é Deus, né? A gente tem até essa brincadeira porque tudo que o STF determina é o que vai valer ali, que ninguém pode impugnar, mas pode.
a gente tem como correr atrás através de lutas, de reivindicações, e essa não vai ser diferente. Eu não sei se todos aqui sabem, mas o Augusto acompanhou de perto, teve a gente cara a cara quando a questão o corte da bolsa aconteceu, que a gente foi para Brasília, enfrentou policial todo armado, a gente batendo de frente lá, conversando com o ministro e tudo, e quando, para eles lá em Brasília, a gente não é nada, a gente não é ninguém. Né? Tanto que o ministro Guedes, eu tenho a infelicidade de dizer que a gente teve uma oportunidade de conhecer os assessores dele, conhecer o corra do gabinete dele, e eles nos questionaram. Ele diretamente me questionou que eles não sabiam que existia quilombolas e ainda mais uma quilombola mulher nessa questão de luta. Né? Por aí a gente vê essa questão toda desse preconceito e desse racismo. E com a luta do marco temporal não vai ser diferente. Né? A preocupação está muito grande, a gente já está em conectividade com os nossos companheiros indígenas, vai ter reivindicação, sim, dependendo desse resultado. A gente está disposto a lutar com a cara e a coragem, colocar lá a vida e mão como a gente sempre fez. Estaremos em linha de frente para dizer um não, porque já basta da autarquia dizer o que deve, o que não deve, sem perguntar às pessoas que realmente têm esse direito. Então, pela questão da minha parte, a gente está, assim, preocupado com essa situação, está tendo muitos diálogos com a CONAC, com o jurídico Joãozinho do Mangal, estamos conversando e vendo as possibilidades que a gente pode fazer, como contra-atacar e como poder melhor resolver essa situação, Augusto. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, né? E a gente está aí, sempre estudando, ainda estou nessa base ainda de concluindo, correndo atrás, mas sempre eu tenho meu espaço nessa questão jurídica também. A Claudiana, a colocação dela em questão cultural. Claudiana, é uma satisfação estar aqui com você, mesmo que seja em via virtual, te admiro muito, muita saudade de estar conversando, de estar planejando, organizando eventos, né, com vocês da Proex, que sempre tiveram de braços abertos as nossas situações, a questão da valorização da nossa cultura dentro da universidade, então isso é muito importante. Aquele encerramento que teve no Tapiri, onde a minha mãe, que é participante do grupo de samba, já foi da diretoria e hoje, por questão de saúde, só está como participante, como dançarina mesmo, ela estava com a gente quando acho que foi até você, Claudiana, que conversou comigo para a gente fazer uma apresentação cultural. E aí a gente juntou os estudantes quilombolas de Umarizal, os estudantes quilombolas da Nova Jutaí, e se organizamos, vamos apresentar, porque naquele momento a gente estava com dificuldade de trazer os dançarinos oficiais, os tambores, tudo de lá da comunidade, para vir para cá, porque é muito caro o deslocamento para vir de lá para cá. A gente não conseguiu, salvo engano, recurso e nem ônibus para as pessoas virem para cá. E aí a minha mãe, como dançarina profissional, ela organizou, fez que viesse as saias para a gente dançar, trouxe as saias, pelo menos as saias oficiais do samba vieram, e a gente trouxe a nossa música e pôde trazer um pouco da nossa cultura, trouxemos a nossa japecanga, né, que é a bebida oficial do samba de cacete, que é no aquecimento, e é o que motiva e que faz toda aquela animação, de toda aquela questão naquele círculo do entrelace de homens e mulheres. Então, os estudantes repassaram isso dentro da universidade. Eu fiquei muito orgulhosa naquela época, porque o Tapiri ficou cheio, veio todos os estudantes, até estudantes que estavam saindo da aula, os professores, todos participaram e foi muito gratificante para nós que participamos. Na minha comunidade, além do samba de cacete, que é a dança cultural, como eu posso dizer assim, que mais se destaca na comunidade, a gente tem também a capoeira Angola,
que é a gente tem a diferença entre a Badá Capoeira, que é a capoeira regional, e a capoeira Angola, que vem diretamente dessa questão de Angola, vem com aquele gingado, aquela dança toda que os negros traziam e aquela formalidade maravilhosa. Hoje, na comunidade de Marizal, ela não está tão sobressaída, porque o professor que atuava lá foi para uma outra cidade e a gente está buscando retomada, trazer, viver para a criançada, voltar a aprender a fazer birimbau, para poder voltar a aprender, fazer um agogô, fazer um atabaque. Eu era profissional, viu, em atabaque e agogô, só nunca aprendi o birimbau. E aí, que nem eu coloquei nas outras situações, a questão cultural, além do samba de cacete e da capoeira Angola, tem a questão também da fabricação de farinha manual, que a gente vê que se transformou numa cultura na nossa comunidade, a pesca artesanal, a pesca de caniço, que eles têm a tradição de fazer a caceia para pegar pescada, e é uma cultura que passa de pai para filho, que não é todo mundo que sabe pescar daquela maneira. A plantação da agricultura familiar, manualmente, também a gente traz esse relato como sendo da nossa cultura, que para a gente o Marizal ainda é muito forte e é uma cultura que vai passando de pai para filho, né? Então, eu acho que são mais esses pontos que traz a identidade da comunidade e só dando um amparato na questão cultural. O que os nossos antepassados contam, a minha avó conta, que a avó dela contava para ela, e aí outras pessoas mais velhas da comunidade contam, é que quando essa questão do samba de cacete veio, é a questão da capoeira, é quando eles terminavam o trabalho da agricultura familiar e chegavam cansados. E aí eles faziam uma japecanga, e aí começava a dançar e começava a cantar para aliviar aquela dor, aquele cansaço, e eles faziam aquela festa, né? Então foi passando de geração em geração e hoje ainda continua assim. E o Marizal passa de pai para filho, de filho para neto. Tem a escolinha das crianças do samba de cacete, que aprendem a tocar tambor, a tocar os cacetes, que os atual tocadores já estão mais velhos, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, e vai passando de pai para filho, e assim vai continuando a questão da cultura, né? Então, eu espero que eu tenha respondido a questão da cultura, né, sobre essa manifestação. A gente sempre coloca muito para o estudante essa importância, né, de trazer a cultura para dentro da universidade, para a gente sempre se fazer presente e trazer, porque eu sempre vivi a comunidade de Marizal dentro da universidade e sempre vivi a universidade na comunidade de Marizal, né? Então, isso é muito importante. E eu acho que é isso. Se eu não contemplei, se tiver alguma dúvida que eu possa contribuir mais nessa questão. Aí vem a Tainara, né? A Tainara, eu tive o prazer de conhecer, a gente sempre trouxe ideias, inovações na questão do programa, né, de apoio aos estudantes quilombolas. E aí a Tainara me tocou num assunto assim que atualmente é muito importante, né? Dessa questão do estudante vir da comunidade para uma cidade que é longa e é muita despesa. Eu me lembro muito bem que eu não tinha nem dinheiro para chegar em Marabá quando eu vim, né? Que foi um pastor da igreja que me ajudou para me chegar aqui, porque realmente a condição estava meio precária, mas hoje, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a todos que ajudaram para a gente poder ter chegado aqui, né? E essa questão das pessoas que vêm e estão se formando na universidade, com uma grande tristeza que eu falo e relato, que muitos pensam em voltar e contribuir com a comunidade, mas muitos pensam não. Muitos pensam que é daqui, da Unifespa, para frente.
Não tem, eles acham que eles não têm o dever de retomar e nem contribuir nada para a questão da comunidade. Eles acham que eles já conseguiram não, carregador. Eles acham que eles conseguiram se formar e agora cada um vai para a sua vida pessoal. Cada um vai trilhar os seus sonhos, cada um vai ver qual vai ser o seu destino e cada um vai ver sua vida. Para Paula é totalmente diferente. Eu sempre falo isso, que para mim é uma realidade totalmente diferente, porque eu sou muito grata à comunidade que me declarou como quilombola. Paula, teu som tá ruim. Melhorou? Sim. Tá. Então, eu estava falando da gratidão que eu tenho da comunidade de Marizal, a qual eu pertenço, a qual eu tenho o pé firmado e a qual, quando eu falo para a mãe que eu quero morrer, ela me bote numa sacola e me joga lá no final do quintal. É um sentimento de gratidão, porque eu não seria, Paula, estudante que está concluindo o curso de Direito, se a comunidade não me desse essa afirmação. Se a comunidade não assinasse a declaração e falasse que eu declaro Paula como estudante quilombola, daqui da comunidade de Marizal, que reside e mantém laços de afirmação. O meu projeto, como a Tainara me perguntou, queria saber dos outros estudantes, queria saber de mim mesma, né? Os outros estudantes, a maioria que eu vejo relatos é isso, vão prestar concurso, vão fazer isso, mas não lembro de Marizal. Muitos deles só lembram de Marizal para passear. É um lugar bonito para passeio, mas não tem nenhum projeto para desenvolver na comunidade. Outros não, se eu estou fazendo letras, eu quero ser professora popular, quero fazer cursinho. Se for das ciências sociais, não, eu quero ser antropólogo, eu quero estudar a nossa história, que é isso, mas muitos não têm esse pensamento. Muitos acham que depois que concluíram e conseguiram um diploma, se vocês precisarem, eu vou estar aqui. Se vocês precisarem, pode me chamar. Não é assim. Ao meu olhar, não é assim. Não é se vocês precisarem. Se eu for fazer, eu vou fazer e vou buscar apoio para me desenvolver lá. Se eles querem ou se não querem, o problema é deles. Eu vou fazer. Então, Paula, como eu até falei que eu queria ver a minha entrevista de quando eu entrei na universidade, que desde lá eu sempre trouxe isso no meu pensamento. Eu vou me formar, eu vou dar um duro danado para passar na prova da OAB, porque sem a OAB eu não sou advogado, só vou ser bacharel em Direito, mas já estou atuando como assessora jurídica da minha comunidade, nesse processo de titulação do nosso território, que está a maior problemática no judiciário. E quando eu conseguir a OAB, eu vou fazer o meu escritório de advocacia popular na comunidade de Marizal. Isso eu tenho no coração desde muito antes de eu entrar na universidade. Essa é que de vez em quando eu falo, vamos buscar a minha entrevista lá e vejo o que foi que eu falei. Eu sempre falo para muitos estudantes, veja se mudou alguma coisa. Todo professor que me perguntava, eu sempre coloquei que eu era estudante quilombola, que eu tinha entrado por cotas, porque no início isso veio meio que dar uma diferença entre o pessoal da minha turma, o pessoal de outras turmas. O fato de eu me auto-identificar como estudante quilombola. E que eu queria sim, eu quero ser advogada popular da minha comunidade. Eles debochavam por eu ser cotista, teve muito preconceito e muito racismo dentro da minha sala de aula. Teve colegas meus, que hoje são meus amigos, que falaram que eu não ia passar do terceiro semestre. Tu, cotista, quilombola, tu não vai passar do terceiro semestre. Porque realmente eu tinha muita dificuldade. Tinha dificuldade na escrita, tinha dificuldade na fala, tinha dificuldade de saber como pesquisar. Eu chorei muito por causa da norma da ABNT. Mas eu consegui superar todos esses obstáculos. Porque não por mim, Paula.
Eu estou aqui passando, virando madrugadas. A minha mãe me acompanha muito, fica rezando para que eu não adoeça. Fazendo TCC, fazendo 12 disciplinas para tentar concluir e realizar o meu sonho, que é ajudar a minha comunidade a se desenvolver. Gente, eu sou apaixonada pela minha comunidade, apaixonada. Eu procuro briga com qualquer um que falar um ai de um Marizal, eu já estou procurando um briga e já estou dizendo que eu vou processar. Mas é isso, eu quero voltar, eu vou voltar, eu não vejo a hora de voltar para casa. A minha casa está me esperando, tá toda velhinha, já toda empoeirada, mas eu vou voltar para casa. Falei para a mamãe que eu vou descansar, eu quero passar um mês dentro de casa só descansando e analisando o que é que eu vou fazer. Vou montar o escritório de advocacia, o meu endereço do meu escritório de advocacia será na comunidade quilombola de Marizal, né? Vou desenvolver o meu trabalho na comunidade com os projetos coletivos, demanda que o individual precisar. Só que é uma coisa que eu digo sempre, eu não posso ser hipócrita e dizer que eu só vou trabalhar em um Marizal. Não. Uma parte de mim vai estar no Marizal, só que a outra parte de mim vai procurar também meios de subsistência, porque eu tenho família, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma mãe e precisam de mim, né? Então, não posso dizer, eu só vou trabalhar para o Marizal, não. Eu sei que vão ter outros trabalhos, onde eu puder trabalhar, que precisar de mim. Além da advocacia popular em Marizal, eu quero desenvolver outros projetos, como a sala de informática coletiva, que eu vejo que a comunidade e os estudantes precisam muito. Eu tenho o meu sonho, que agora eu já estou colocando no papel, que é a biblioteca pública, que eu vou submeter um projeto agora para a Secretaria da Cultura aqui do estado do Pará. E o que eu puder fazer pela comunidade para estar trazendo alguma coisa, para ver que vai ter um avanço, que as pessoas vão gostar e vão ter possibilidade de estudar e de vir até gerar emprego, eu vou estar fazendo pelo Marizal. Não porque eu sou de lá, eu moro lá, porque isso, porque aquilo, não. Porque foi o Marizal que deu a oportunidade de eu estudar e de eu estar me formando em Direito na Unifesp. Foi o Marizal que me apoiou e que colocou toda a iniciativa para que eu conseguisse até o final. É o Marizal que torce por mim e me espera de braços abertos quando tudo aqui terminar. Então, eu, Paula, posso garantir, Tainara, para você, eu vou voltar, vou montar o meu escritório e vai ser, eu espero que seja tudo como eu estou planejando. Sei que vão vir muitas lutas, mas nunca foi fácil. Desde a minha vida acadêmica, sempre teve muitas lutas. Já levei bala de borracha, já levei spray de pimenta, aquelas fumaças que é só Deus na causa. Mas eu resisti e estou aqui. Estou ainda com o esteio e aquela segurança que não, vai tudo melhorar no final. E é para isso que eu estou estudando, para trazer uma melhora, não para mim, Paulo, individual, porque eu poderia ser egoísta e falar assim, não, agora eu vou fazer um concurso, vou fazer X, vou fazer Y. Não. A minha prioridade é a comunidade, a minha prioridade é o coletivo. Depois eu paro para pensar no eu, Paula, individual. Espero que eu tenha respondido também a resposta. Qualquer questionamento, eu estou aqui. Legal, Paula. Obrigado pelas tuas respostas, todas as questões. Não vi mais ninguém inscrito no chat, então, como também a gente já está indo para o horário, né, do nosso minicurso, eu queria agradecer muito a Paula por ter não só se disponibilizado a vir conversar conosco, mas pelas contribuições que ela deu para o estudo que a gente está fazendo, né? Como eu falei no início, a gente tentou iniciar entendendo essa ofensiva do capital sobre a Amazônia, sobre as comunidades e os impactos que isso gera, e acho que a Paula trouxe ilustrações importantes de como é que isso funciona na prática, né? Como que a questão da grilagem de terras, que a gente discutiu aqui, ela bloqueia, ela não só afeta diretamente a vida da comunidade, como ela bloqueia a conquista dos direitos territoriais, que são tão importantes. Então, 20 anos tentando regularizar e titular coletivamente a comunidade que não avança,
né, em função do problema da grilagem, dos conflitos agrários que a gente discutiu aqui, né, e como isso toda hora é desestabilizado em função das legislações, do vai e vem da política, como no caso do marco temporal. Então, acho que são ilustrações importantes para mostrar como as comunidades se formaram na luta de longa duração, né, no caso dos indígenas, dos quilombolas, que vêm do século XVIII, XIX e tal, já lutando, e como até hoje a gente não tem resolvido a nossa questão fundiária, a nossa questão agrária. Tal. Então, acho que são exemplos importantes e como isso se desdobra em muitas dificuldades para a vida, né? Pela questão da falta de investimento público, dificuldade de acesso a transporte, a comunicação, e aí, consequentemente, ao ensino superior, etc. E tal. Então, acho que foi muito ilustrativo de muito do que a gente discutiu. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Paula trouxe um relato vivo e as questões do debate estimularam mais ainda de como essa luta e essas comunidades elas nos colocam possibilidades de futuro para pensar a Amazônia, que, para além do asfalto de uma rua, do acesso à internet e a uma estrada, elas colocam questões profundas, né, que desafiam essa lógica da expansão do capital e a sua destruição ambiental e negação de direitos, e elas não só desafiam, como elas colocam alternativas consistentes para a gente pensar outros caminhos para o desenvolvimento da Amazônia, né? Nisso que a gente está chamando no curso de uma encruzilhada civilizatória. Então, quando a Paula traz o resgate de toda a história da sua comunidade, da memória não só histórica, mas afetiva que isso significa, e aí, ao longo do debate, de quanto isso significa para as pessoas que moram lá, mas para o conjunto das pessoas que querem uma Amazônia mais sustentável, soberana, emancipatória, né? Em termos de pensar qual o modelo de agricultura, qual a forma da gente se relacionar com a floresta, com o rio, com a natureza, que garanta uma alimentação saudável, mas, ao mesmo tempo, preservando esse bem da coletividade toda. Né? Como é que a gente mantém e reafirma nossas identidades, a nossa história, a nossa cultura, os nossos direitos conquistados, como é que isso se reverte em novas significações, né, das práticas comunitárias. Enfim, eu acho que assim, a Paula disse, olha, o Marizal é lindo, né? Não só porque tem uma natureza exuberante, mas porque tem uma vida em comunidade. E eu acho que esse é o grande desafio que a civilização, né, que a humanidade está passando. Nós precisamos reaprender a viver em comunidade. Né? E aí a Paula disse, olha, a gente é um Estado dentro do próprio Estado. Quer dizer, eu acho que esse reaprender a viver em comunidade é também aprender a ser menos dependente do Estado e construir a nossa autonomia, a nossa auto-organização, a nossa lei, reafirmar nossos direitos a partir da nossa história, da nossa cultura, né? E isso não só dentro da comunidade, mas contaminando o conjunto da sociedade, e aí a universidade é um espaço importante para colocar isso, né, com visibilidade, mas também como um espaço de acolhimento para empoderar os sujeitos, mas, ao mesmo tempo, para ser tocada e mexida por esses sujeitos que vêm e nos provoca a dizer, olha, de que lado você está, universidade? Né? Para quem, para que projeto você está colocado aqui? Né? Então, acho que são questões fundamentais que a Paula traz para reafirmar o nosso desafio de construir uma universidade engajada nas demandas reais dos povos e numa construção de um futuro para a Amazônia que não só apoia essas comunidades, mas reconheça elas como talvez a luz que ilumina os novos caminhos que a gente precisa percorrer. Né? Então, Paula, muito obrigado pela tua contribuição, e aí eu passo de volta para você para as suas considerações finais para a gente ir encerrando essa sessão de hoje. E lembrando que amanhã a gente vai ter a última sessão do curso, que é justamente o debate sobre as territorialidades indígenas, né? E espero que a gente conclua o curso com esse debate, também com uma celebração de uma vitória que, de uma vez por todas, se enterre no STF essa história de marco temporal, porque se tem alguém que tem que reivindicar marco temporal, são os próprios indígenas, considerando 1.500, quer dizer, quem estava aqui em 1.500, quem chegou depois, né? Então, esse deveria ser o nosso grande marco
temporal aqui de saber quem é o verdadeiro dono da terra. Paula, fica à vontade para tuas considerações finais e, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado a todos que participaram. É uma experiência muito rica também, que vem me trazer lembranças maravilhosas e falar da onde eu venho, de quem eu sou, para onde eu vou, é muito gratificante, né? Quando eu recebi o convite do professor, eu fiquei pensando, nossa, com tanta coisa, tô tendo aula, né? Tô um pouco atrasada na aula, mas eu falei, não, é uma contribuição rica para mim mesmo, que vai trazer um florescer melhor para mim, para minha alma, falar da comunidade, falar de casa, tanto que eu tô com saudade. E realmente foi revigorante. Estou com energias positivas para continuar, para fazer os milhões e trilhões de trabalho que tem aqui no Google Classroom, mas a gente vai conseguir e a questão é não desistir. Sabe, eu tenho comigo que as dificuldades do caminho só te tornam mais forte. E lá no final desse caminho tem uma luz que vai dar uma felicidade esplêndida. Então, é uma coisa que eu deixo muito para os meus calouros, para a galera do centro acadêmico, tudo que eu passo de informação. E, gente, não é só a gente passar pela cadeira da universidade que vai transformar a nossa vida. Eu nunca quis ser isso, eu sempre falava que eu não quero ser uma estudante que só vai passar pela cadeira da universidade. Eu quero ser uma estudante que venha ajudar e modificar situações que venham a ser referente ao nosso cotidiano. Então, hoje eu falo para vocês, eu consegui ser essa pessoa que não se acomodou numa cadeira de uma sala de aula, só entrou para estudar e não olhei só o meu próprio umbigo. Hoje, todos os alunos que vêm me pedem ajuda, estão com dificuldade, eu posso estar atolada de trabalho, com um monte de coisa e tudo, mas eu paro para ajudar. Eu vou sorrindo, aí os meninos falaram, Paula, não sei como tu consegue. Tu tá fazendo 12 matérias e tá fazendo o TCC ainda. Eu falei, é sorrindo. A gente sempre aprende uma nova experiência. E para mim, estar com vocês hoje nessas 2 horas foi uma experiência esplêndida. A contribuição de vocês é maravilhosa para o meu enriquecimento também. O meu intelectual, ele vem reflorescendo, e quando vem todas essas questões históricas, todos os pontos, eu começo a lembrar de outros planejamentos que eu tenho dentro da comunidade. E isso me faz lembrar e ter mais a certeza que eu estou no caminho certo. Agradeço a todos vocês e a todas as pessoas que puderam contribuir e participar com a minha formação acadêmica nessa universidade. Eu sempre falo assim que eu sou uma pessoa como qualquer uma outra, não sou especial. Eu só busco o melhor, não só para mim, mas para todos. O meu nome é Coletividade. Então, muito obrigado a todos mesmo. E qualquer coisa, as pessoas têm o meu contato, pode entrar em contato, sempre sou aberta a diálogos, a conversas e tudo. E, Lívio, você tem que participar de uma roda de capoeira, viu? A gente tem que fazer essa diferenciação de capoeira regional para capoeira Angola, viu? Então, gente, muito obrigado por tudo. Qualquer coisa, eu sempre digo que eu sou um livro aberto, estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Voltarem às aulas aí, a gente faz uma roda lá para comemorar o retorno das aulas, né? Lá na Unifesp. Pois fechou, porque eu já estou tendo planos para além da graduação na Unifesp, então está selado. Legal, gente, muito obrigado. Eu, infelizmente, não vou mais aguentar participar dessa roda de Angola, porque meu joelho já não aguenta, mas eu posso tomar um gole desse chapecanga que eu fiquei curioso para conhecer. Toca o pandeiro. Fica com o pandeiro ou berimbau? Eu toco o pandeiro e toco o chapecanga. Não, na capoeira Angola não tem pandeiro, tem um agogô, o berimbau e a atabaque. Eu dou um agogô pro professor Fernando. Eu vou chamar ele para regional. A regional não, tem aquele salto mortal muito grande, não dá aqui, como diz o pessoal, as aritméticas não dá, não.
Aí, além do joelho, eu quebro o pescoço. Gente, muito obrigado, então, para a presença de todos. Paula, mais uma vez, gratidão pela tua presença. E seguimos amanhã com a última sessão do minicurso. Lembrando que todas as sessões vão estar disponíveis no YouTube, para quem quiser assistir, tem o link rolando aí. Um abração para todos e boa noite. Boa noite.